Outra vez, boa tarde, Angola. Começamos na província da Huila, onde a sinistralidade rodoviária, no caso, nos últimos dias ficou marcada por números altos. No Lubango, chega ao registro de 6 mortos e 13 feridos, fruto de um total de 14 acidentes de viação. 6 pessoas morreram e 13 outras ficaram feridas em consequência de 14 acidentes de viação ocorridos na província da Huila nas últimas 72 horas. Segundo o porta-voz do Comando Provincial da Polícia, José Nongava, em apenas um dos acidentes, 4 pessoas perderam a vida na Estrada Nacional 280. O Comando Provincial da Huila da Polícia Nacional registrou um total de 14 acidentes de viação, dos quais, infelizmente, registramos a morte de 6 cidadãos. Aqui queremos falar do caso que ocorreu na Estrada Nacional número 280, nas proximidades do município de Kipungo. Esteve envolvida uma viatura de marca Toyota, modelo Yaris, vulgo quadradinho. A mesma, após ter estourado o pneu do lado esquerdo, despistou, seguiu de capotamento, que no local 4 vidas humanas se perderam. E 13, aqui tivemos também o registro neste acidente, tivemos o registro de 13 feridos. Ainda de acordo com José Nongava, no período, um jovem de 20 anos foi detido na cidade do Lubango, acusado de ter abusado sexualmente a sobrinha de 5 anos. Este foi detido através de uma denúncia feita. Recaiu a denúncia para o comando, as forças de segurança deslocaram-se ao local. Estamos a falar concretamente no município de Lubango, no município de Lubango, aos arredores do bairro Nambambe, que dava conta do implicado ter abusado sexualmente uma menor de 5 anos de idade, que por sinal é sua sobrinha. Este aproveitou-se a ausência dos pais, o mesmo praticou a referida ação. Está detido e será presente ao digno Ministério Público para... O governo angolano está engajado na implementação dos acordos sobre desarmamento e na proliferação de armas de destruição em massa. Por esta razão, foi realizado um seminário nacional de sensibilização para implementar de forma efetiva a Convenção sobre as Armas Biológicas na República de Angola. Armas biológicas são as que transportam organismos como vírus e bactérias capazes de causar danos aos seres vivos. A utilização dessas armas provoca a disseminação de doenças que podem colocar em risco uma população inteira e até mesmo desencadear pandemia. As autoridades para o controle de armas e desarmamento responsável pela implementação destes importantes instrumentos de desarmamento elegeu como prioridade de assistência e revisão na legislação nacional. Com universalização em África, tem apoiado os países africanos no geral e Angola em particular no esforço e um país de vocação para a paz que vivenciou a realidade de conflitos armados prolongados, experiência que reforça o nosso entendimento da importância do controle de todas as categorias de armas e na materialização dos compromissos assumidos. O Ministério da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da pátria, em parceria com o escritor das Nações Unidas para os assuntos de desarmamento, decidiu realizar este seminário nacional de sensibilização e implementação efetiva da Convenção sobre Armas Biológicas para sensibilizar os setores relevantes, a nível da administração pública do país que intervenham diretamente no processo de implementação nacional dessa convenção, para que Angola possa de facto cumprir aquilo que são os compromissos assumidos para a implementação efetiva desta convenção, sobretudo no que diz respeito
a adequação da legislação e a submissão de relatórios obrigatórios sobre o cumprimento daquilo que são as obrigações desta Convenção. O goal here is to raise awareness among national stakeholders. O tema da atividade é sobre a sensibilização sobre a Convenção de Armamento Biológico. O que temos aqui é uma participação dos distintos ministérios e partes interessadas que devem engajar-se para perceberem mais sobre o que é a Convenção e a contribuição da Angola, o papel da Angola nessa Convenção. For Angola in implementing the convention. Foi realizado o Seminário Nacional de Sensibilização para a implementação efetiva à Convenção sobre Armas Biológicas na República de Angola. Faltam 9 dias para o encerramento da oferta pública de venda da ENSA Seguros de Angola. A maior seguradora nacional oferece ao mercado a oportunidade de adquirir 720 mil ações, representando 30% do seu capital social, com um término marcado para 25 de outubro de 2024. A privatização, conduzida pelo Estado através do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, IGAI, destina-se aos trabalhadores da ENSA, membros dos seus órgãos sociais e ao público em geral, abrangendo tanto pessoas singulares como pessoas coletivas. Deste total, 48 mil ações, equivalente a 2% do capital, serão reservadas para os trabalhadores, enquanto as restantes 672 mil ações, ou seja, 28%, estarão disponíveis para o público em geral. A oferta pública foi aberta no dia 24 de setembro e vai até ao dia 25 de outubro deste ano. Apresenta um intervalo de preço entre 6.499,80 kwanzas e 12.499,80 kwanzas por ação, sendo o preço final determinado pela procura do mercado. E para nos falar mais sobre este assunto, recebemos em estúdio o engenheiro Mário Mota Lemos, presidente da Comissão Executiva da ENSA. Muito boa tarde, bem-vindo aos Notícias. Bem, muito bom estar aqui e muito obrigado pela oportunidade de falar um bocadinho da ENSA. Estão todas as condições reunidas para que este processo ocorra na sua normal efetividade? Estão sim, como bem disse, o processo da venda pública já iniciou no dia 24 de setembro. Faz parte do programa de privatização do Estado e, portanto, a ENSA tem 30% está disponível em bolsa, é um processo que já está em curso, já está a fazer o seu caminho. Aquilo que nós percebemos e o feedback que vamos recebendo é positivo, o Market Sound nos dá indicadores positivos e, portanto, acreditamos que o processo vai correr a bom porto. Quais são os principais ativos da ENSA que possam ser atrativos para os investidores que queiram comprar ações da seguradora? Bom, muito bem. A ENSA é uma empresa histórica, tem 46 anos que tem merecido a confiança dos angolanos, é uma empresa estável, com níveis de solvabilidade acima do regulamentar. É também uma empresa que tem apresentado resultados positivos, consistentes e estáveis e, portanto, é uma empresa que se recomenda, não é? Neste momento, quais são os requisitos para que uma pessoa possa também fazer a sua proposta para ter uma ação, adquirir uma ação da ENSA? Muito bem. É muito simples. Em princípio, tem que ter disponibilidade financeira, ter uma conta custódia e utilizar um dos 3 intermediários financeiros que estão na operação, nomeadamente a Áurea, o BFA Capital Market e o Standard Invest, que são entidades autorizadas a fazer esse processo, envolvidas também nesta operação da ENSA. E como avalia o grau de adesão dos possíveis investidores até o momento? Nós acreditamos, por aquilo que temos recebido de feedback em geral e que nos chega, acreditamos que o processo vai efetivamente correr acima das expectativas.
O market sound que também efetuamos ao longo desse processo também nos dá este indicador. E, portanto, acreditamos no processo, como já fez referência. Segundo lemos na introdução desta entrevista, 2% destas ações disponíveis, no caso, estão reservados aos trabalhadores. Explique melhor como isso se processa e o porquê desta reserva de 2%. Muito bem. Os estatutos da ENSA salvo erro, já em 2012, já previam isto. Portanto, não é nada novo. A alienação, a potencial alienação da ENSA já previa, o Estado já previu esses 2%. Portanto, os órgãos, os colaboradores da ENSA e membros dos órgãos sociais estão, são elegíveis a fazer a compra destas ações e, portanto, acreditamos que os colaboradores da ENSA e aquilo que sentimos no nosso dia-a-dia de convivência com eles é que estão ávidos também de adquirirem uma parte da ENSA, porque é disso que se trata. Né? Os potenciais investidores e quando os colaboradores da ENSA se inserem, têm agora a possibilidade de terem uma parte parcial desta organização que muito reputada, com o valor que tem para a sociedade e para os angolanos. Quem investe espera receber dividendos no final do exercício. Como funciona na ENSA? A pessoa investe e como são distribuídos os dividendos? Anualmente, mensalmente? Os dividendos são distribuídos anualmente. Ao final do fecho de contas, portanto, são apurados os resultados líquidos e sobre os resultados líquidos, então, em Assembleia Geral decidida aquilo que é a distribuição de dividendos e, portanto, é algo que já acontece hoje na ENSA e, portanto, temos a plena certeza de que será assim para o futuro, fundamentalmente num setor que nós sabemos que ainda tem muito para dar, e os números no mercado em geral também são positivos, há crescimento anual, a ENSA também tem acompanhado esse crescimento e, portanto, quem investir tem efetivamente garantias de amanhã receber. Por um lado, porque recebe os dividendos, por outro, porque quem investe em ações não investe só para receber os dividendos. As ações, normalmente, das empresas, portanto, também trazem outro benefício. O valor da empresa aumenta. Amanhã, se a pessoa entender vender estas ações, venderá certamente por um valor superior, dependerá depois de alguns fatores, mas tipicamente aquilo que acontece com as ações é uma valorização do património, porque a empresa cresce no seu valor e amanhã, para além dos dividendos, as pessoas podem ter o valor das ações também incrementado e por aí também terem benefícios. Tem mais alguma informação que gostaria de partilhar com os nossos telespectadores? Não, gostava sim apenas de referir que temos neste momento uma possibilidade de fazer parte de uma empresa histórica, não só fazer parte, mas como ser proprietário de uma parte parcial desta empresa que é histórica, que tem valor, que tem um potencial enorme de crescimento e que esse potencial todos nós conhecemos que é aquele que o país nos dá e, portanto, estamos todos convidados a fazer parte desta grande e histórica empresa que é a ENSA Seguros de Angola. Muito obrigado por sua presença aqui no Hoje Notícias e sucessos a este processo todo. Muito obrigado e obrigado pela oportunidade. E nós seguimos. O Presidente da República discursou ontem na abertura do ano parlamentar. No discurso sobre o Estado da Nação, o chefe de Estado falou da extensão do programa Quenda para mais 5 anos. O programa já chegou a 94 municípios. Quando falamos em atenção e apoio às populações mais vulneráveis, não podemos deixar de destacar o programa Quenda, que está a levar esperança a muitas famílias. Em pleno 4º ano de implementação, o Quenda chegou a 94 municípios, mais 54 do que inicialmente previsto, cadastrou 1.667.000
906 agregados familiares e já permitiu transferências sociais monetárias a 1.058.367 agregados familiares. Importa realçar que 70,5% dos beneficiários são mulheres. Com o Quenda, estamos não só a fazer transferências monetárias, como também a trabalhar para a inclusão produtiva das famílias. Neste domínio, estão implantados 90 bancos de sementes, 54 caixas comunitárias e múltiplas ações de repovoamento animal. As evidências demonstram que estamos a proporcionar às famílias beneficiárias melhorias na segurança alimentar e nutricional, no acesso aos serviços sociais básicos, bem como no investimento direto na produção agrícola, pecuária e em pequenas atividades comerciais. É com bastante satisfação que anuncio a extensão do programa Quenda por um período de mais 5 anos até 2029. Especialistas defendem que o acesso ao crédito deve ser desburocratizado como forma de facilitar a inclusão das mulheres camponesas no sistema económico formal. Além disso, a medida pode também promover o rápido desenvolvimento das zonas rurais. A mulher rural em Angola desempenha um papel fundamental na sustentação das suas famílias e comunidades, especialmente nas áreas agrícolas e no cuidado com os recursos naturais. Apesar de serem responsáveis por grande parte da produção agrícola, muitas vezes encontram barreiras estruturais e sociais que dificultam o financiamento necessário para expandir as suas atividades. Queremos apoio do governo para nos apoiar e nós também ajudar o povo. Nós estamos a produzir rama, jimboa e a couve. E os produtos subiu um bidô desse, 10 mil kwanza. Tem outros produtos, 14 mil kwanza. Então, onde estamos a sustentar os nossos filhos, queremos que o governo nos apoie. Nunca tivemos apoio, é no nosso esforço próprio. O que nós estamos a precisar é apoio do governo. Crédito para nós poder sustentar os filhos, a escola subiu. E nós podemos continuar com o nosso trabalho. Nós aqui somos mulher camponês. Trabalhamos aqui, precisamos de muita coisa. Não temos motor, não temos enxada e o produto aqui nas lavras nos estraga. Porque falta de medicamento, falta de adubo, o adubo subiu. Diz que o adubo subiu, não estamos conseguindo nada, as coisas no campo estão a estragar. De acordo com a analista Maloa dos Santos, o acesso ao crédito deve ser desburocratizado para facilitar a inclusão das mulheres camponesas no sistema econômico formal e promover o desenvolvimento das zonas rurais. Hoje fala-se muito da questão da agricultura familiar e tudo isso parte do pressuposto de conseguirmos qualificar as famílias e buscar o potencial que têm estas mulheres. Hoje considera-se o Dia Internacional da Mulher Rural, então é para mostrar que todos temos espaços, todos temos aqui uma envolvência para conseguirmos catapultar aquilo que é o desenvolvimento econômico do país e sendo assim as mulheres rurais não ficam de parte. Então essas políticas a serem criadas, elas devem ser de facto agregadoras, que envolvam um todo do setor econômico e elas não estão de parte, são uma cota parte da sociedade e que de forma direta contribuem para o desenvolvimento da própria economia angolana. Por outro lado, Maloa dos Santos considera fundamental a criação de políticas públicas que favoreçam as mulheres para impulsionar o desenvolvimento econômico e social nas zonas rurais. Para reverter esse cenário, é necessário adotar políticas inclusivas que respondam às necessidades específicas dessas mulheres, assegurando-lhes oportunidades de crescimento e autonomia. Sabemos que a mulher rural ela contribui de forma direta para o desenvolvimento socioeconômico do próprio país, da nossa economia. Precisamos qualificá-las, criar políticas de oportunidade de maior inclusão, uma vez que elas são uma força naquilo que é a capacidade de construção da própria economia. Precisamos criar políticas agregadoras e de inclusão, para torná-las mais participativas, poder colher delas aquilo que é o potencial que elas têm como gestora da economia informal.
Em Benguela, o Dia Internacional da Mulher Rural foi marcado por várias atividades. As autoridades locais reconhecem o esforço e o seu importante contributo, sobretudo na produção de bens alimentares. O ato juntou mulheres de vários estratos sociais, com destaque para a presença das mulheres do campo na zona agrícola do município sede da província. Na sua intervenção, o administrador municipal Benguela enalteceu o trabalho da mulher na produção agrícola. A agricultura pode ser considerada como o emprego, o ganha-pão de muitas das mulheres angolanas, das mulheres do campo. E fica aqui, de facto, o nosso reconhecimento. Muitos dos produtos que chegam à nossa mesa, a nós consumidores, são provenientes do campo, são provenientes da agricultura familiar. E a agricultura familiar é exercida fundamentalmente pelas mulheres do meio rural. Em representação do governador provincial, a vice-governadora Cátia Cachuco falou das situações que impedem o desenvolvimento da mulher do campo. A violência doméstica, a discriminação no trabalho e a divisão desigual do trabalho doméstico são apenas um dos muitos obstáculos reais que devíamos aqui citar, dos que precisam ser derrubados para a manutenção efetiva do processo de afirmação das mulheres na luta de direitos, empoderamento e maior crescimento. Nossas discussões sobre o crescimento econômico e sustentável da mulher no meio rural para combater a fome e a pobreza devem resultar em ações efetivas para combater estes males que afligem as mulheres e as famílias. Quando falamos do combate à fome e à pobreza e o empoderamento das mulheres, não estamos a falar apenas de mulheres inviabilizadas, pobres, com deficiência, das mães que vivem sozinhas, das mulheres que vivem a discriminação racial e religiosa. A falta de apoio na produção agrícola constitui uma das dificuldades das mulheres do campo, tal como contam estas camponesas. Tem horta e não tem motor, não tem a mangueira. Só está mesmo assim. Sim. Por isso está muito mal mesmo. É caloneva. Sim. O problema é assim mesmo que estou passando com ele. Não tem motor, não tem mangueira, adubos também não tem. É só isso mesmo que faz na lavra. Mas está cultivando bem? Estamos cultivando mesmo. Não tem água, motor não tem. Mangueira também não tem. Oi, não é por nenhum banho, não, mas sim. Daí se mãe do lava, mas sim, o chinamo vai piar do guete, o chinamo e motor gachicuete, o mangueira vai gachicuete. Vamos, o chinamo gasolina, vamos a sacar, quando a comparaça, o lá em isso gachita na gacho, a cadena vamos mini, aí vai gachar saca moene. Dia da Mulher Rural junta mulheres de vários estratos sociais na cidade sede da província de Benguela para reflexão sobre a situação atual da mulher no campo. Celebra-se hoje o Dia Mundial da Alimentação. A data leva-nos a uma reflexão sobre a fome e a mobilização de ações para melhorar a gestão alimentar em todo o mundo. A propósito da data, acontece no Kazenga uma palestra sobre alimentação saudável com crianças do ensino primário. Susana Ângelo traz mais informações, encontra-se no local. Susana, boa tarde. Quais são os seus apontamentos? Boa tarde, Adilson Garcia. Boa tarde, extensivo também aos nossos telespectadores. Neste momento ainda decorre a palestra alusiva a este Dia da Alimentação aqui na Escola 3035, um momento cujo objetivo é criar um espaço de aprendizagem e troca de experiências entre as crianças e os vários profissionais que aqui estão da saúde, da agricultura e outros. Direito aos alimentos para uma vida e um
um futuro melhores. É, de resto, o lema das celebrações deste dia a nível de todo o mundo, que visa chamar a atenção da sociedade relativamente ao papel de cada um de nós, que cada um de nós desempenha naquilo que é a garantia desse direito fundamental, que é a alimentação. Nós vamos muito rapidamente conversar com o diretor da Agricultura a nível da província de Luanda, João Pedro. Os preços dos produtos da cesta básica são cada vez mais encarecidos, tornando difícil para o cidadão levar a alimentação de forma regular à sua mesa. O que é que está a ser feito para melhorar a segurança alimentar de forma sustentável? Boa tarde. O que está a ser feito é aumentar os níveis de produção e de produtividade a nível nacional, principalmente na nossa província. Notando-nos que, de certa forma, há um abaixamento de certos produtos hortícolas. Sabemos que ainda não é suficiente, mas também temos a certeza que temos que fazer muito mais. Como é que estamos? O que é que, já que fala aqui da questão de estarem a dotar a sociedade, a população, a apostar na agricultura familiar, ainda assim as alterações climáticas também têm sido um grande desafio para que este projeto seja levado a cabo e alcancem os objetivos. Sim, de facto, as alterações climáticas impactam significativamente naquele que é o objetivo de maior produtividade. A ajuda que tem sido prestada é no fornecimento de inputs, ou fazendo com que os inputs de produção sejam cada vez mais acessíveis para essas famílias. Para isso, nós temos um cadastro que é feito consecutivamente pelas administrações municipais ou mesmo as direções municipais, e fazemos chegar sempre que possível esses apoios a essas famílias. Quais são as estatísticas das famílias beneficiadas? Pronto, nós estamos agora a finalizar os termos estatísticos dessas famílias todas. Soubemos que nesta fase vimos de um período que foi de chuvas, que de certa forma fustigou-nos bastante a nossa província de Luanda, mas à medida que essas águas vão recuando, nós vamos aumentando o sistema produtivo na província de Luanda. Então ainda é muito cedo para nós falarmos da estatística no seu todo. Aqui o município do Kazenga tem estado a desenvolver o programa de hortas escolares. Estamos a falar de já 8 escolas que beneficiaram deste projeto. Vão poder também aqui ter o apoio do Gabinete da Agricultura da província. Há também aqui a pretensão de levar este programa para outros municípios. Exato. Nós fizemos o programa de hortas escolares em todos os municípios, não só no Kazenga. O gabinete apoia, não só em termos de meios, mas tecnicamente também colocando vários engenheiros à disposição dessas escolas. Este é um programa que existe a nível nacional, como todo mundo sabe, mas a nossa visão não é só levarmos o fator agronômico nisto, mas também o fator ambiental, que é muito importante. A ideia é não só ensinarmos as crianças a produzirem, mas também elas a aprenderem a cuidar do nosso meio ambiente. Muito obrigada. João Pedro é diretor do Gabinete Provincial da Agricultura a nível da província de Luanda, e as notas que se impõem relativamente aos projetos que a província tem estado a desenvolver para garantir que as famílias tenham também alimento à sua mesa, apesar do contexto que se vive no país. A partir da escola 3035, no dia em que o mundo celebra a alimentação. As imagens são de Armando Teodoro. Susana Ângelo, boa tarde. Susana, boa tarde. Para ver no próximo bloco, o Presidente da República recebe audiência, embaixadores acreditados em Angola. Isto é para acompanhar a seguir o intervalo, você não pode falhar. Até daqui a pouco. Seja bem-vindo à segunda parte do Hoje Notícias. Seja bem-vindo mesmo.
O presidente do Conselho de Administração do Ambercare apresentou hoje um programa de financiamento que disponibiliza uma linha de crédito de até 250 milhões de dólares para cada instituição bancária angolana que atenda aos requisitos exigidos. O Francisco Soares tem mais informações. Vamos estender o sinal ao encontro de Francisco Soares. O Soares está nesta posição. Soares, boa tarde. Por favor, quais são os seus apontamentos? Ora viva, boa tarde a todos que nos acompanham a esta hora. Tal como disseste, esta empresa Ambercare tem disponíveis cerca de 250 milhões de dólares para financiar as pequenas e médias empresas por intermédio dos bancos comerciais. E temos aqui Vicente Soares, o presidente da Câmara de Comércio de Angola, para nos dar mais subsídios sobre este acontecimento. Boa tarde, direto para a Rede Girassol. Sobre o que se falou nesta reunião, quais são as modalidades para ter acesso a esse financiamento? A Ambercare vai trabalhar com bancos americanos que poderão financiar, segundo aqui a explicação do Dr. Bomba, até 250 milhões de dólares para cada banco que se qualificar para acesso aos financiamentos. Devo dizer que a iniciativa é bastante positiva, parabenizar a DBG que trouxe esta empresa para fazer esta promoção, uma vez que nós temos dificuldade mesmo de dinheiro, de cambiais. Portanto, se tivermos estes bancos a financiarem os nossos bancos, também eles terão mais disponibilidade. Quanto aos critérios de acesso, como foi dito aqui, não se deu aqui os critérios exatamente porque a negociação com os bancos nacionais que se qualificarem, pois os bancos deverão depois estabelecer em conjunto os critérios de acesso e também os juros. Temos que ter em conta, primeiro, que nós temos uma inflação que é ainda alta, que é preciso baixar a inflação, e por esta razão os bancos não podem fazer juros abaixo do nível da inflação, porque senão terão prejuízos. Portanto, devemos dizer que sim, a ideia é boa, mas tem que se negociar, se trabalhar mais para ver que critérios que poderão suavizar os requisitos para acesso ao dinheiro. Mas a garantia é que se os bancos que conseguirem preencher os requisitos terão acesso, de facto, a este dinheiro para facilitar este caminho entre o banco e as pequenas e médias empresas. Exatamente. Em boa verdade, sim, pelo que nos foi dado aqui a conhecer, sim. Agora, o problema será sempre o acesso ao dinheiro, quais são os critérios para aceder ao dinheiro. Os bancos poderão se qualificar e depois aqui estabelecerem os critérios de acesso ao dinheiro. A nossa grande preocupação tem sido mais os requisitos. Os juros, por um lado, mas por outro lado os requisitos de garantias reais para que as pessoas tenham acesso ao dinheiro. Ok, muito obrigado. Aqui as palavras de Vicente Soares, presidente da Câmara de Comércio de Angola, a fazer assim uma explicação breve sobre os critérios que os bancos irão assumir e também as médias e pequenas empresas para terem acesso a esse financiamento que foi apresentado pela empresa Ambercare. Portanto, este é o extrato que podemos avançar a esta hora. Boa tarde. O Conselho Superior da Magistratura Judicial abre hoje o concurso curricular para o provimento de vagas para juízes desembargadores e nomeação de novos juízes presidentes dos tribunais da relação de Luanda, Benguela e Huila. A Edna Firmino encontra-se no Tribunal Supremo e tem outros dados. Edna, boa tarde. É consigo. Boa tarde, em estúdio. Foi aberto esta quarta-feira aqui em Luanda o concurso público para o provimento de vagas de juízes, desembargadores e também presidentes de tribunais de comarca. Nós vamos ouvir o porta-voz do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Correia Alberto. Vamos ouvir. O Conselho Superior da Magistratura Judicial foi apreciado vários assuntos, dentre os quais deliberou-se a abertura do concurso de juízes desembargadores, com a existência de
40 vagas de juízes desembargadores. Este concurso justifica-se em virtude de nos próximos dias, nos próximos tempos, será inaugurado o Tribunal da Relação do UIJ, que vai precisar pouco mais de 15 juízes desembargadores. Temos vagas abertas a nível do Tribunal da Relação de Luanda, do Tribunal da Relação de Benguela e do Tribunal da Relação do Lubango, e inclusive de cargos de inspetores judiciais a nível do Conselho, que têm a posição de juízes desembargadores, daí a justificação da abertura do concurso para prover 40 juízes desembargadores. Estávamos a acompanhar as informações com a nossa colega Edna Firmino. Caso se justifique, voltamos ao contacto com ela. Por enquanto, nós seguimos. A Seleção Nacional de Futebol confirmou nesta terça-feira a qualificação ao CAN de Marrocos, ao vencer o Níger por 1-0. A seleção angolana entrou com a bravura rara da palanca negra gigante para confirmar o check-in rumo ao Reino de Marrocos em 2025. Enquanto o Níger decidia se acordava ou não, o central Mangope do Botafogo, Bastos Kisanga, assistiu, Zine Salvador que abriu o marcador aos 50 segundos do primeiro tempo. 14 minutos depois, o capitão Fred, numa zona privilegiada, rematou. No entanto, a bola bateu no defesa nigerino. Ao longo da primeira parte, Zito Luvumbo também tentou ampliar o resultado para a nossa seleção e até conseguiu. Porém, o árbitro viu um fora de jogo que nenhum outro angolano viu. Apesar de terminar com maior posse de bola, nos primeiros 45 minutos, o pouco que o Níger conseguiu foi reclamar este penalti, mas é claro que o juiz não foi na conversa. Na segunda parte, os palancas negras arrancaram novamente em grande, com Zito Luvumbo a pecar num toque final. Maestro também tentou mais uma vez ampliar o resultado de uma bola que Angola trazia da primeira parte, com este remate. Substituições houveram das duas partes, no intuito de mexer o placar, porém, no final do duelo, a vitória por um tento sorriu para os angolanos que celebram a 10ª presença na maior montra de futebol berço da humanidade. À saída da 4ª jornada, Angola comanda o grupo F com 12 pontos. Em segundo lugar está o Sudão com 7 pontos. Vem em seguida, com 2 pontos, o Ghana. O Níger é a última seleção do grupo F com 1 ponto. Agora é uma certeza. Em 2025, a Palanca Negra, a Velvicha Mirables, o Semba e o Kuduro estarão em exibição na festa do futebol africano em Marrocos. As modalidades individuais e infraestruturas desportivas foram destacadas pelo Presidente da República no discurso sobre o Estado da Nação. As modalidades individuais têm ganho espaço a nível internacional. As conquistas de Angola foram exaltadas pelo Presidente da República no discurso sobre o Estado da Nação. Aumentamos as competições nacionais nos vários escalões etários, resultando no aumento de atletas federados em aproximadamente 70 mil praticantes e asseguramos a nossa participação nas várias competições e campeonatos. Nos últimos 12 meses, obtivemos cerca de 300 medalhas com realce para as modalidades de luta e outras competições individuais. João Lourenço realçou também as infraestruturas desportivas que poderão ser inauguradas no próximo ano nas províncias do Ambo e do Uís. Estão a ser construídos novos estádios de futebol nas províncias do Ambo e do Uís, podendo vir a ser inaugurados no decorrer do próximo ano. É essencial que continuemos a aprimorar os modelos de gestão para que as nossas infraestruturas desportivas estejam em condições de servir os praticantes. Estamos a criar as bases para iniciar o programa de massificação do desporto escolar, promovendo a educação física e o desporto nas escolas de todos os níveis. Em 2025, vamos trazer de volta ao nosso país as grandes competições desportivas, com destaque para o Campeonato Africano de Basquetebol Sénior masculino, uma das modalidades que mais alegrias deu ao povo angolano. Estamos a investir nas infraestruturas desportivas,
A província do Bengo ganhará no próximo ano um centro de treinamento de alto rendimento para o desporto paralímpico, momento em que a nação prestará mais uma homenagem a José Saiovo, nosso campeão do mundo. O presidente da República destacou ainda a massificação do desporto como mecanismo para alavancar o desporto de alto rendimento. A reestruturação em curso no nosso desporto começa já a dar bons sinais que nos devem continuar a incentivar a investir mais. O Plano Nacional para o Desenvolvimento do Desporto, recentemente aprovado, deve constituir mais um elemento nessa direção. Com ele, esperamos contribuir para a generalização da prática física e desportiva em todo o país, incluindo a melhoria no desporto de alto rendimento. Colocar em prática a execução do Plano Nacional do Desenvolvimento do Desporto e do Plano Estratégico de Desenvolvimento Integral da Juventude são as metas a serem alcançadas pelo Ministério da Juventude e Desporto, de acordo com o titular da pasta, Rui Falcão, que reagia ao discurso do Presidente da República sobre o Estado da Nação. Nesta terça-feira, no discurso proferido à nação pelo Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, não deixou de fora as abordagens sobre o desporto. O ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, em reação à abordagem feita pelo presidente, garantiu que a implementação do Plano Nacional do Desporto e do Plano Estratégico de Desenvolvimento Integral da Juventude são prioridades do Minjude. Foi feita a radiografia e perspectivou avanços que devem ser feitos nesse domínio. Como sabe, nós há bem pouco tempo o Conselho de Ministros aprovou o Plano Nacional de Desenvolvimento do Desporto, vai agora aprovar o Plano Estratégico de Desenvolvimento Integral da Juventude, mas está muito para fazer, temos é que continuar a trabalhar. É uma tarefa gigantesca, temos que envolver todo mundo, motivar todo mundo para que amanhã tenhamos resultados melhores do que tivemos até agora. O Plano Nacional para o Desenvolvimento do Desporto visa massificar a prática desportiva e promover o desporto de alto rendimento. Já o Plano Estratégico de Desenvolvimento Integral da Juventude está relacionado com os direitos e deveres dos jovens. A SAD do Benfica está a ser acusada pela procuradora Cristina Mota de crime de corrupção ativa em concurso aparente com um crime de oferta ou recebimento indevido de fraude fiscal qualificada. O Ministério Público pede como pena acessória a suspensão de participação em competição desportiva por um período de 6 meses a 3 anos. O processo dos e-mails pode ter e lembra que é preciso ter cuidado com os julgamentos na opinião pública. E também lembra que Rui Costa vai continuar a ter papel fundamental, mesmo sem ser arguido. Depois de notificados do despacho de acusação, os encarnados reagiram em comunicado publicado no site, que o Sport Lisboa e Benfica e os seus advogados vão analisar em detalhe a acusação da qual foram notificados e que responsabiliza o clube, em virtude de alegados atos imputados ao seu ex-presidente Luís Filipe Vieira e ao antigo assessor Paulo Gonçalves. Os administradores da SAD, à data dos factos e com assinaturas em contratos mais ilibados pelo Ministério Público, alegam que o depoimento de Luís Filipe Vieira será importante na decisão. O Benfica, na pequena reação à acusação do Ministério Público, informa que, oportunamente, vai tomar uma posição processual, acrescentando que não há dúvidas que o Sport Lisboa e Benfica vai se defender sem hesitar de todas as acusações, bem como de tudo quanto afeta ou possa ter afetado os seus direitos e interesses. O despacho dá conta que, no que respeita aos negócios relacionados com o Vitória Futebol Clube, a SAD constatou que os arguidos Rui Costa e Domingos Soares de Oliveira figuram como subscritores em alguns contratos em causa nos presentes autos. No que respeita aos contratos relativos aos jogadores vindos do Brasil, Luís Filipe, Marcelo Hermes e Daniel dos Anjos, Rui Costa não figura no signatário de qualquer contrato, o que não acontece com Soares de Oliveira, que tem a sua assinatura em contratos relacionados com 3 atletas. Da atualidade internacional, o governo americano avisou a Israel que vai reduzir a ajuda militar se o país não permitir que a assistência humanitária chegue à faixa de Gaza. Confira no Compacto Internacional esta e outras matérias.
O Quênia decidiu transferir 50 elefantes para o Parque Nacional de Aberdare, que oferece uma maior capacidade de alojamento. Uma equipa de mais de 100 especialistas utilizou caminhões, helicópteros e aviões para transportar os animais em segurança e preservar as suas unidades familiares. Os parques e reservas nacionais do Quênia albergam uma grande variedade de espécies selvagens que atraem milhões de visitantes todos os anos, tornando o país numa meca do turismo. E a seca em África mergulhou a Zâmbia em apagões diários. A barragem hidroelétrica não tem água para funcionar. Os especialistas dizem que a crise é ainda mais devastadora para a economia da Zâmbia e para a luta contra a pobreza do que o confinamento devido à Covid-19. A Zâmbia está a sofrer os piores cortes de eletricidade de que tem memória devido a uma grave seca. A barragem de Kariba, de importância crítica, ficou sem água suficiente para fazer funcionar as suas turbinas hidroelétricas. Kariba é o maior lago artificial do mundo em volume e situa-se a 200 km a sul da capital da Zâmbia, Lusaka, na fronteira com o Zimbábue. O apoio a Israel poderá ser reduzido se a ajuda humanitária a Gaza não for aumentada. O aviso é dos Estados Unidos. Os Estados Unidos da América ameaçaram Israel com o corte de alguma assistência militar se não aumentarem o acesso à ajuda humanitária a Gaza no prazo de 30 dias. A advertência escrita da administração Biden ao governo de Netanyahu é a mais forte advertência formal conhecida que foi emitida ao aliado americano desde o início da guerra em Gaza. Na carta, assinada pelo secretário de Estado norte-americano Antony Blinken e pelo secretário da Defesa Lloyd Austin, os Estados Unidos afirmam estar profundamente preocupados com a deterioração da situação humanitária na região. De acordo com a carta, Israel negou ou impediu que cerca de 90% da ajuda humanitária fosse transportada para Gaza no mês passado. Mais de 300 mil eleitores votaram no primeiro dia da votação antecipada na Geórgia, um estado-chave para as eleições presidenciais norte-americanas de 2024. O estado norte-americano da Geórgia registrou uma afluência recorde às urnas no primeiro dia da votação antecipada para as eleições presidenciais nos Estados Unidos. A Geórgia é um estado-chave na corrida entre a vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump. Mais de 300 mil pessoas votaram e, segundo as autoridades eleitorais, é mais do que o dobro da votação anterior da eleição de 2020 entre Trump e Biden. Gabriel Sterling, diretor de operações do gabinete do secretário do Estado da Geórgia, elogiou a participação espetacular. Tanto a campanha de Harris como a de Trump têm como objetivo ganhar a Geórgia. Trump realizou um comício na terça-feira na capital do estado, na Atlanta, e Harris também realizará um evento na cidade no sábado. Momento agora para mais um intervalo. Volte connosco. Renovados votos de boa tarde, seja bem-vindo de volta. Nós seguimos com o Hoje Notícias. O Presidente da República, João Lourenço, recebeu em audiência o embaixador do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Roger Stringer. Este é o fim de missão no país. O Alberto Capitão tem mais informações sobre este assunto. Capitão, boa tarde. É consigo. Ora, muito boa tarde. Já terminou esta audiência que o Presidente da República, João Lourenço, concedeu ao embaixador do Reino Unido e da Irlanda do Norte em Angola, Roger Stringer. Na verdade, serviu para que este diplomata apresentasse ao chefe de Estado angolano cumprimentos de fim de missão. Roger Stringer fez um balanço positivo dos mais de 3 anos que trabalhou em Angola, tendo dito que os países que representa estão interessados em continuar a investir no corredor do Lobito. Tenho trabalhado muito com a minha equipa na embaixada para fortalecer relações entre os dois países e acho que as relações são mais fortes agora do que nunca. E estou muito feliz que nós temos trabalhado juntos. Nós estamos a destacar o corredor do Lobito e há um mês o nosso ministro da África
visitou este corredor muitíssimo importante, e nós estamos a promover este corredor, nós estamos a apoiar e nós estamos a destacar oportunidades deste corredor incrível. 3 anos muito intensos, mas gosto muito de Angola. Eu visitei 16 províncias, falta Lunda Sul e Kwanza Sul, mas espero que eu possa voltar nestas províncias no futuro. Mas durante este período eu conheci muitas pessoas incríveis, lugares extraordinários, e tem muita esperança para Angola e o povo angolano. Palavras do embaixador do Reino Unido e da Irlanda do Norte em Angola, Roger Stringer, que está em final de mandato e por isso mesmo esteve aqui na tarde de hoje no Palácio da Cidade Alta para se despedir do Presidente da República. Um assunto que vamos desenvolver logo mais no Girassol Jornal. Boa tarde. Capitão, boa tarde. E assim estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Angola, boa tarde, fique bem. Até o nosso próximo encontro.